realizada lá em Sete Lagoas. Ok, então vamos falar sobre o Vitória? Pois é, o Vitória treinou hoje no Barradão. O técnico Geninho fez um coletivo e colocou em campo a base que pretende usar como titular contra o Goiás na sexta-feira. Sem poder contar com Nino Paraíba e Rodrigo Mancha, suspensos pelo terceiro amarelo, o treinador optou em colocar Léo e Neto Coruja. Ele armou um time com 3 volantes, deixando apenas Giovani na armação. Zé Luiz, Neto Coruja e Wellington foram um trio de marcação. Na frente, Neto Baiano segue tendo a companhia de Marcelo. A delegação rubro-negra segue viagem para Goiânia amanhã de manhã, onde treina no campo do Atlético de Goiás. Silvio, o que esperar dessa formação aí do Vitória? Olha, é o que ele tem de melhor para botar diante das circunstâncias adversas, né? Ele vai utilizar o Wellington, dar mais uma oportunidade ao Wellington no meio de campo. Ele não poderia colocar um outro jogador, porque o Wesley já tem a vivência ali do pessoal do Bahia. Ele coloca um meio de campo com o Zé Luiz, que é um homem protetor, com o Wellington, mete o Neto Coruja aqui numa partida fora aí, se ouve muito bem, bota o Giovani na armação, e lá na frente ele utiliza o Marcelo, já que o Edu, hoje no treinamento, sentiu a coxa, já é um outro problema para o Sport Clube Vitória, que ele já não vai ter o goleiro titular. E o Fernando não joga, e o Fernando está machucado, vai jogar o Felipe Alves, ele tem essas modificações aí para esse jogo importantíssimo contra o Goiás. O Vitória tem um retrospecto bom contra o Goiás jogando no Serra Dourada. Agora, os jogadores estão reclamando da viagem, que eles vão ter que acordar às 5 horas da manhã, às 5 horas da manhã, para poder viajar às 7h30 da manhã, e ainda vão treinar amanhã à tarde lá no CT do Atlético Goianiense. Mas o time está definido, sem problema nenhum. Lá eles vão poder treinar, né, Silvio? Teve algum problema por aqui no Salvador? Aqui houve uma reclamação do Geninho. Olha, Geninho, você é muito simpático, eu gosto muito de Geninho. Aliás, Geninho é uma pessoa que trata muito bem a todos nós da imprensa. Agora, eu acho que está errada essa coisa de estar abrindo um estádio de futebol para um clube treinar, quando o clube tem o seu CT para utilizar para treinamento. Ah, mas eu queria treinar em Pituaçu, porque Pituaçu, o campo de Pituaçu tem as dimensões do estádio Serra Dourada, e nós vamos jogar lá. Se for pensar por aí você não treinaria amanhã à tarde lá no Atlético Goianiense, que as dimensões não são iguais ao estádio Serra Dourada. O Bahia, por jogar em Pituaçu, não treina em Pituaçu todo dia. Treina lá no Fazedão. Aí o Geninho deitou falação, ficou reclamando que o clube, que a Suderbe não deu. Não, mas tá errado, viu, Geninho? E acabou treinando. Tá certo que o estádio lá, o campo do Barradão, tá sofrendo reforma. Mas o Vitória tem 3 campos de treinamento. Por que utilizar Pituaçu? Abrir um estádio, gastar dinheiro, não paga aluguel, só paga aluguel quando joga. Então não achei errada a atitude do Bobô, não. Muito sensato. Silvio, você fica aqui com a gente para comentar sobre um outro campeonato agora. Copa 2 de Julho, na disputa pelas semifinais, o Bahia perdeu por 2-1 ontem em Camaçari para o Santos. Bahia entrou em campo em busca do resultado inédito na Copa 2 de Julho, chegar na final. E o Santos com a vantagem do empate. Logo no início do jogo, falta perigosa na entrada da área. Na cobrança, o Santos abriu o placar com Bruno. Novamente cobrança de falta e Gustavo desviou de cabeça para fazer o segundo do Santos. No segundo tempo, 2 cobranças de escanteio seguidas para o Bahia, mas o goleiro Guido não deixou passar. Vitor Andrade do Santos mandou essa bola no travessão. E ainda teve essa bola na trave com Vitor. Falta dentro da área, o juiz marcou pênalti a favor do Bahia. Na cobrança, Patrick diminuiu para o tricolor. O Bahia ainda teve essa chance, mas Guido fechou o gol. Está sendo muito maravilhoso ganhar aqui e ir para a final aí. Tomara que a gente conquiste o título. Estou mais que feliz. Estou muito contente com a garotada. Tem muitos meninos aí que a gente tem certeza que amanhã ou depois eles vão poder estar jogando lá no time principal. Mas sempre tem uma escada. E essa escada já estamos no segundo degrau. Aqui em Camaçari, o Santos venceu o Bahia por 2-1. Na outra semifinal, que aconteceu em São Francisco do Conde, o São Paulo venceu Sendas do Rio de Janeiro por 3-1. Não deu outra. Final paulista na Copa 2 de Julho. É uma pena, na 5ª edição já, nós não termos um representante baiano nessa final, né? Mas é isso, o futebol é ganho em campo e nós vamos ter, como você disse, uma final paulista excepcional, né? Santos e São Paulo mostraram ser 2 grandes equipes, até pelas suas campanhas, e quinta-feira, 19h15, em Lauro de Freitas, no Campo Central,
de Lauro de Freitas, nós vamos ter essa bela final. É uma pena, né, Silvio, a gente não ter um time do Nordeste, um time da Bahia, né, na final, sempre São Paulo, Santos e São Paulo aí nessa final da Copa 2 de Julho. Mas essa Copa serviu para uma coisa, serviu para atestar positivamente que nas divisões de base do Bahia há uma recuperação de terreno, torcedor. Porque o Nilton Mota, quando assumiu essa divisão de base do Bahia, estava em frangalhos. O Nilton Mota, depois que assumiu, o Bahia já foi a uma final de Copa São Paulo de futebol júnior, o time sagrou-se vice-campeão, e agora essa beleza de performance na Copa 2 de Julho, que é uma Copa altamente organizada. Infelizmente vai dar uma final Santos e São Paulo, poderia dar uma final Bahia e São Paulo, porque o São Paulo ganhou de um outro adversário por 3-1 e o Bahia perdeu esse jogo por 2-1. Infelizmente, vamos ter uma final amanhã, às 19 horas, lá em Lauro de Freitas, no reformulado estádio de Lauro de Freitas. Uma final bem paulista, né? Uma final paulista de Santos e São Paulo, quando o Bahia poderia estar aí. Mas serviu de consolo para a torcida do Bahia, porque a divisão de base do Esporte Clube Bahia, depois de conquistar a vice-campeonato da Copa São Paulo, conquistou já um campeonato em Milão, na Itália, e agora esteve nas semifinais da Copa 2 de Julho, o que é muito bom. Esperança do tricolor. Silvio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, mais uma vez, no Bahia Record, comentando aí as notícias do esporte. Obrigado, boa noite, Carol, boa noite, Juca. Obrigado, Silvio. Boa noite. Daqui a pouco, depois do intervalo, idoso é preso acusado de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos. E você vê mais imagens ao vivo da cerimônia de posse da nova diretora da Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia, que acontece no Centro Histórico de Salvador. Agora 7 horas, 22 minutos, o Bahia Record volta daqui a pouco.